Na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Punch Man. O capítulo tem uma capa que estampa o protagonista derrotando um monstro. Entrando no capítulo, voltamos ao passado do prota, 3 anos atrás. Época em que ele tinha cabelo e procurava um emprego. Ele usa terno e gravata, além de carregar uma maleta. De repente, as pessoas começam a gritar que algo grande e assustador apareceu. Enquanto todo mundo foge, o único que fica é o protagonista. Ele possui um olhar sem vida e ao ficar parado, chama a atenção da criatura, uma criatura que da cintura para cima tem um corpo humanoide de caranguejo, com os braços sendo as pinças principais e na parte inferior do corpo é humana. A criatura possui na faixa de uns 3 a 4 metros de altura. E usa cueca com um volume assustador. A criatura fica curiosa e questiona se ele não vai correr. O prota solta um longo suspiro e se mantém em silêncio. A criatura observa o prota e faz uma avaliação. Pela roupa, ele determina que o prota é um recém-contratado, um assalariado. Ele então se apresenta: sou o Crabrante. Que segundo a nota de rodapé, Crab é caranguejo em inglês, e o que seria Hunt? De errante, talvez. A conversa continua e o Sr. Crab revela como ficou assim: fiquei assim depois de comer muitos caranguejos, foram tantos que sofri uma metamorfose. Ele segue dizendo: como não fugiu, isso quer dizer que você deseja morrer, não é? Ele pede confirmação, e o prota responde: você só errou uma coisa. Na verdade, acabei de fazer uma entrevista e fui rejeitado. Ele segue dizendo que no momento não se importa com nada e nem sente vontade de correr. Ele termina perguntando: então, o que acontecerá se eu não correr? E digo mais, parece mais uma provocação que uma pergunta. Sabe quando alguém diz: tira o pé? E você responde: e se eu não tirar, vai fazer o quê? Seu trouxa. Mas, isso são vozes na minha cabeça. O Sr. Caranguejo fica animado e abre um sorriso daqueles que só existem em revistas em quadrinhos e animações, o sorriso com os dentes cerrados. Mas bem, o Sr. Caranguejo decide poupar o prota por considerar ele um igual, alguém que tem a mesma visão sobre o mundo, que ele não vale a pena. O Sr. Caranguejo dá a entender que ele não é pacífico ao dizer que o prota, de qualquer forma, não é a presa que ele procura. No momento, ele está procurando um garoto, ou como ele chama, um pirralho. A conversa já fica suspeita aqui. Ele fala que esse garoto possui um queixo muito característico, um queixo na forma de uma bunda. Ou seja, ele viu o garoto em algum momento, mas porque o deixou vivo. Bom, a vida segue assim, o Sr. Caranguejo segue seu caminho e o protagonista segue o seu. Até que, no que parece ser uma praça, o prota encontra ele, o garoto do queixo de bunda. O protagonista não é precipitado e resolveu confirmar e pergunta para o garoto: o criança esquisita, me tira uma dúvida, você por um acaso fez alguma coisa com o monstro caranguejo? A criança esquisita, com queixo de bunda e cabelo tigelinha, responde sem pensar: desenhei mamilos com caneta permanente enquanto ele dormia no parque. Algo que uma criança faria, mas... o que aconteceu aqui? O Sr. Caranguejo viu o pivete e simplesmente decidiu dormir. Ele viu o pivete depois que acordou, mas escolheu não o exterminar. E só percebeu os mamilos depois. Essa historinha está muito mal contada. Crianças não costumam ter muita noção e os pais podem ser pais só no nome, né? Tem isso. Enfim, voltando. Descobrindo que estava com o sujeito certo. O protagonista começa a refletir sobre o que fazer. O garoto claramente não entendeu que arrumou um problema. Não é à toa que ele está na rua de bobeira. Ele pensa se é possível esconder o garoto, mas, o prota também coloca na balança, o garoto é feio e ele não o conhece. Por que se preocupar, ele já tem problemas demais para lidar. Quando ele finalmente decide abandonar a criança, deixando para a natureza cuidar. O Sr. Caranguejo chega como um fantasma. Um bagulho impossível, esse cara não anda sem fazer barulho. Eu faço, e nem sou tão alto, ou tão pesado, só uso Kenner, enfim. O Sr. Caranguejo só disse: achei porra. Então, bateu para baixo com sua pinça. O garoto sobreviveu graças à ação rápida do protagonista. Sem pensar, ele só agiu como o instinto superior exige. Ele salta para frente e carrega o garoto para longe. Foi cirúrgico. O golpe do Sr. Caranguejo foi um golpe pesado de direita que abriu um buraco no chão. Se pega de raspão, é morte instantânea. O prota segue mandando o garoto fugir, mas o esquisito ainda não entendeu. Ele aponta para a bola como quem diz: não posso ir sem minha bola. Enquanto o animal não dá ouvidos. O que fica de exemplo, às vezes, mas vale ignorar que ajudar. O Sr. Caranguejo ficou furioso, ele questiona o que o prota pretende: você realmente vai ajudar esse merda?
O prota tenta argumentar, calma aí. Foi só uma brincadeira, eu sei que ele é esquisito, estranho e até um pouco burro. Mas é só uma criança extremamente estranha. Será que não dá pra deixar passar? Por mim, infelizmente, eles se conheceram não tem nenhum minuto. E o Sr. Caranguejo revela que, enquanto procurava o garoto, já passou um par de pessoas. E isso é sem considerar o atrevimento que o garoto esquisito teve. Furioso, ele mostra o crime do garoto. Finalmente, podemos ver que os mamilos são rabiscos sem nenhum cuidado. E para o Sr. Caranguejo, isso é o pior dos insultos. Ele considera seu corpo uma obra de arte. E tem os agravantes, é uma caneta permanente, ele não tem mãos e, para remover o desenho, o seu corpo será danificado. Dito isso, o Sr. Caranguejo avisa ainda gritando furiosamente, fique no meu caminho e nunca mais, você será capaz de procurar um emprego. E fica a dúvida, essa ameaça é para deixar ele triste. O protagonista deveria se levantar pedindo confirmação, perguntando logo, tu jura? Tu promete? Porém, no lugar disso, o protagonista começou a sorrir. Sua expressão mudou da água para o vinho. Agora ele parece vivo. Ele diz que o Sr. Caranguejo o fez lembrar de um vilão de uma animação antiga, milênios atrás, que ele assistia quando criança. No entanto, o Sr. Caranguejo não recebeu essas palavras com carinho. Sua resposta foi um ataque, ele balançou a pinça esquerda na cara do protagonista. A parada fez o cara praticamente voar. Agora sem obstáculos, o Sr. Caranguejo se aproximou e levantou o braço, hora de cumprir sua doce vingança. O garoto poderia se mijar, né? Os erros ensinam, justamente porque você tem medo de os repetir. Mas tudo bem, vida que segue. Quando o garoto estava sem forças para fugir e o Sr. Caranguejo estava pronto para destruir, uma pedra entrou no seu caminho. O protagonista ainda está vivo. A pancada que ele acabou de receber foi tão violenta quanto ser atropelado por um carro, mas o cara ainda está vivo e não só isso, nem mesmo um osso quebrado. O One Punch Man nunca escondeu o que seria. A resistência que um ser humano comum tem é para invejar. Queria muito. Desculpe. Voltando, o protagonista diz que não pode ficar parado. Principalmente por causa da baixa taxa de natalidade. Já não tem muita criança nascendo, se perder as que estão vivas, a nação vai para o caralho. Ele revela que essa situação o fez se lembrar, quando jovem, seu sonho era ser um super-herói. Nunca quis me tornar um assalariado. Acho que ninguém sonha com isso, eu pretendia me tornar um super-herói e soprar o mal igual a você pra longe, com um soco. Ele grita, estou cheio de procurar emprego. Cai pra dentro, ô siri do caralho. Tirando o paletó, que pra efeito de curiosidade, segundo entendi pesquisando. O prota está usando um costume. E isso é tudo que direi. Bom, jogando o paletó longe e amarrando a gravata na mão, o prota se prepara para a luta da sua vida. A batalha começa e ele passa a maior parte do tempo apanhando, mas ele é como um jogador que finge ser fraco, quando estamos jogando em um bar, restaurante, casa de jogos, cassino ilegal. Ele esperou o momento certo, e usando sua gravata para laçar o olho esquerdo do Sr. Caranguejo e o puxar para fora. Uma cena horrível, o Sr. Caranguejo gritando ao ter seus órgãos puxados para fora do corpo. Não parece, mas foi uma morte horrível. Desde esse dia, o prota largou a vida de procurar emprego e se dedicou ao trabalho de enfrentar monstros. No tempo atual, ele aparece para relatar o resultado. 3 anos se passaram, treinei tão duro que perdi todo o meu cabelo, mas finalmente consegui um poder incrível. Deveria estar satisfeito, mas no momento, meu coração se encontra mais uma vez vazio. E foi isso, terminamos o capítulo 2, o caranguejo e o desempregado.